de garagem na prova prática para retirada da primeira habilitação da categoria B. A princípio, a medida valia apenas para as cidades da região metropolitana do Recife, mas a decisão foi ampliada para as cidades da Zona da Mata, do Agreste e do Sertão do Estado. Para saber, agora como é que é esse teste que está sendo realizado aqui em Caruaru, eu vou conversar com o coordenador da 4ª Ciretran de Caruaru, Niverson Moura. Niverson, bom dia, seja muito bem-vindo aqui à Rádio Cidade mais uma vez. E a gente já quer saber aí se é necessário, por exemplo, fazer alguma solicitação para que esse teste de garagem não seja feito nas provas. Muito bom dia, Laís. Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui na Rádio Cidade. E já respondendo sua pergunta, não é necessário fazer nenhum requerimento, Laís. Ô, Niverson, e me diz o seguinte... A etapa da garagem... Oi? Não, pode concluir. É que a etapa da garagem, ela já tinha sido retirada, ela estava em período de testes lá na capital, lá na região metropolitana, que atende toda a região metropolitana, e ela foi agora retirada, como ela estava em período de testes, e os testes saíram de maneira satisfatória, foi identificado a gerência que não iria prejudicar em nada na análise do examinando, e por isso essa medida acabou sendo tomada para todo o resto do estado nas Ciretrans especiais no último dia 1º de novembro. E, Niverson, tem um respaldo por que esse teste foi retirado? Laís, cortou um pouco. Vocês Eu não ouvi a pergunta. Vocês sabem já quais foram os motivos que motivaram, o que foi o motivo para a retiragem desse teste nessas provas práticas? Sim, Laís. O que é que acontece? A gerência de habilitação, é porque é o seguinte, o DETRAN, cada estado possui seu órgão de trânsito, e o DETRAN, ele delimita todo o exame. Niverson, tá cortando um pouquinho a tua ligação. Eu vou fazer a chamada com o Niverson, refazer pela ligação normal, para que a gente possa entender um pouquinho melhor sobre essas mudanças aí na prova prática do DETRAN. Lembrando que isso inicialmente foi só lá na região metropolitana, e agora foi ampliado para as outras regiões do estado, tá? Então, a gente acompanha agora. Niverson, reconectamos você, pode recomeçar seu raciocínio. Perfeito, Laís. Então, o que é que acontece? O DETRAN, o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, ele regulamenta como deve funcionar a análise e o exame dos candidatos que pretendem obter a autorização para condução. Então, o que é que acontece? Essa análise, esse teste é realizado pelo DETRAN do respectivo estado, no caso aqui, o DETRAN Pernambuco. E na resolução que disciplina como vai funcionar esse exame, que é a resolução 789 de junho de 2020, existem 2 etapas obrigatórias, que é o percurso em via pública, urbana ou rural, e a etapa da baliza. Então, dentro da parte do percurso, o DETRAN estadual colocou, pelo menos aqui na Ciretran de Caruaru, por exemplo, por ser uma Ciretran especial, tem um pátio de exames completos, nós temos rampa, nós temos uma rotatória, nós temos um pequeno circuito, tínhamos a garagem e, por último, a baliza. Então, a gerência de habilitação fez esse teste lá na sede, lá na cidade do Recife, e identificou que a retirada da etapa da garagem não iria prejudicar a análise se aquela pessoa era um bom condutor ou não, se ele estava apto a conduzir, receber autorização para conduzir veículo automotor ou não. Então, por essa razão, foi identificado que tanto o exame diminuiu um pouquinho o tempo, porque antes nós tínhamos a garagem, que era uma etapa que o candidato tinha até 3 minutos para poder colocar o veículo na garagem e, por último, fazer a baliza. Então, a retirada da garagem, não, segundo a gerência de habilitação, que é quem faz,
todo esse estudo, toda essa análise a nível estadual, a retirada da etapa da garagem não iria prejudicar em nada a avaliação do usuário, a avaliação se aquele usuário estava apto ou não a ser autorizado a conduzir um veículo. Aí por isso que foi retirado. Ô, Niverson, é bom a gente reforçar, né? Porque às vezes o pessoal que está ainda iniciando o processo da autoescola ou que já está nessa fase de fazer as provas, né? Que a única mudança é essa questão da garagem. Todo o resto do percurso permanece aqui em Caruaru normalmente, né? Exatamente isso aí. A única mudança foi a retirada da etapa da garagem. Tanto é que todas as autoescolas foram notificadas, receberam essa informação por parte do Detran Pernambuco e já nas aulas práticas retiraram essa etapa também, porque ela não é mais exigida nas Ciretrans especiais dos municípios de Caruaru, Garanhuns, Limoeiro, Petrolina, Surubim e Vitória de Santo Antão. Então, essa etapa da garagem foi retirada a partir do dia 1º de novembro, foi na semana passada, foi retirada dessas Ciretrans. E o candidato não precisa fazer requerimento, não precisa nenhuma solicitação específica para isso, porque ela é retirada de maneira automática para todos os examinandos que pretendem autorização para dirigir veículos de 4 rodas, veículos de categoria B, que são para carros utilitários leves. Assim. Ô, Niverson, outra coisa também, assim, que a gente ouvia muito há pouquíssimo tempo, né? Acho que um ano e meio atrás, era da demora, né? Da data para disponibilidade de marcar a prova e tudo mais. E hoje esse tempo é bem menor, graças a Deus, né? Exatamente, Laís. Graças a Deus e, de certo modo, ao empenho da equipe do Detran, nós temos, eu aproveito inclusive a oportunidade para mandar um abraço para todos os servidores da Ciretran Caruaru, que são uma equipe absolutamente dedicada, que tanto faz o atendimento do usuário no horário da manhã, como também parte da equipe, faz parte da equipe dos examinadores que fazem o acompanhamento justamente no horário da tarde. Nós temos lá por dia 110 exames práticos lá no pátio da Ciretran Caruaru. Isso somando, isso incluindo tanto examinantes que pretendem tirar a habilitação, que pretendem autorização para conduzir carros, como também autorização para dirigir motos. Temos dias específicos, inclusive, para poder o usuário fazer a classificação de sua carteira, para ele poder conduzir, para ele ter autorização para conduzir também veículos de maior porte, como caminhões e ônibus. E diariamente os exames acontecem lá na Ciretran Caruaru, inclusive aos sábados pela manhã. Então, graças a essa força-tarefa que foi realizado pelo Detran, hoje em dia nós não temos tanta demora e tanta espera por parte do usuário para realizar o exame prático. Perfeito. E continua o mesmo processo, né? Depois das aulas na autoescola, entre em contato pelo site do Detran para marcar essa prova, né, Niverson? É exatamente isso, Laís. Após a conclusão do período de aulas realizadas pelas autoescolas, tanto as aulas práticas quanto as teóricas, isso na sequência, no caso a teórica, ele faz o exame teórico, o usuário ele tem cerca de 20 horas de curso teórico, com mais 20 horas de curso prático, e aí ele faz o exame teórico, e ao passar no exame teórico, ele vai fazer as aulas práticas para poder realizar depois o teste prático, o exame prático lá na Ciretran. E, de certo modo, não estamos encontrando represamento de usuários. E, inclusive, caso o usuário, aproveitei aqui a oportunidade para comentar, caso o usuário tenha, porque existem situações de reprovação, muitas vezes o usuário chega um pouco nervoso, a usuária chega nervosa para fazer o teste prático, isso acaba reprovando muita gente e comete algumas faltas.
Caso, por exemplo, o usuário que reprovou ou o teórico ou o exame prático, caso ele não encontre data, caso não encontre data próxima para realizar e ele necessite daquela habilitação, necessite daquele procedimento para poder trabalhar, ele tem uma certa urgência porque vai viajar, porque tem uma demanda que ele precisa trabalhar, por exemplo, ele vai conduzir um veículo de maneira profissional, com remuneração, ele pode fazer um requerimento lá na 4ª Ciretran, que a gente solicita à gerência de habilitação um encaixe desse usuário. Então, se ele juntar uma justificativa, caso, por exemplo, a data para ele fazer o reteste, o exame teórico ou o exame prático, por exemplo, caso a data não seja uma data próxima, seja só depois de um mês, então, nesses casos, ele junta o comprovante, faz um requerimento lá com a gente na Ciretran e a gente solicita da gerência de habilitação que esse usuário, pelo fato de ter uma justificativa, seja encaixado e com poucos dias ele consegue fazer o exame prático ou o exame teórico. Então temos todo esse passo a passo que também facilita para o usuário e primeiro porque nossa missão é facilitar todo o possível a vida do usuário para que ele tenha o menor custo possível e para que ele consiga, obviamente, sucesso na aprovação e seja um bom condutor nesse trânsito que nós temos. Perfeito, Niverson. Olha, agradeço muito. Torço aí para que cada vez mais a gente tenha um serviço bom para quem está tirando a primeira habilitação ou para quem já está renovando, né, que a gente sabe que é um importante setor aqui da nossa cidade. Agradeço muito sua participação, tá? E até uma próxima. Muito obrigado, Laís, eu que agradeço pelo convite. Em nome do Detran, em nome da 4ª Ciretran de Caruaru, estaremos sempre à disposição, sempre que vocês nos chamarem para a gente estar aqui esclarecendo dúvidas da nossa população. Grande abraço para você, para todos da rádio e para todos que nos acompanharam. Um abraço, Niverson. E aí tá, gente, a conversa com o coordenador da 4ª Ciretran em Caruaru, Niverson Moura, falando aí sobre